Bom, nós estávamos falando então a respeito do corpo de Cristo, da unidade, né? Efésios capítulo 4, vamos continuar na leitura aqui. Eu vou iniciar de novo, né? Os 2 versículos, só para que a gente entenda aqui. Rogo-vos, pois, eu, preso, do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para, a igreja no caso, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então todo esse povo aqui foi dado para edificar o corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a ideia aqui é que todos nós possamos ser edificados e possamos chegar à unidade da fé. Olha só, a unidade da fé, a união, amados, tá certo? A maturidade cristã é quando eu tenho comunhão com o outro irmão. Isso é a maturidade cristã, que é o nosso problema maior, é o do relacionamento, né? Então, isso barra na doutrina, né? De cada denominação. Ah, não, então, mas a Bíblia não se preocupa, essa coisa não, eu me refiro no dia de hoje. Não, isso, exatamente. Isso, a Bíblia não se preocupa com essas coisas, né? Essas que nós vemos hoje é tudo complicação nossa, é igual ao matrimônio. O matrimônio é uma bênção de Deus. É a gente que complica, porque é relação. Então a igreja é a mesma coisa, a igreja são relações. Então a relação aqui é bíblica, onde tem a unidade. Doutrina, só existe uma, não existe outra doutrina. O que existe, na verdade, são percepções diferentes de várias denominações que vivem de uma maneira. Agora, essa que é a questão, amados. Nós perdemos o que é central da Bíblia, colocamos as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas limitações e queremos impor sobre os outros que pensem da mesma forma, né? Aqui está a grande preocupação. Mas nós estamos tratando daquilo que a Bíblia põe, então eu não estou nem entrando ainda nessas questões, porque também eu acho que não seria suficiente o tempo do mundo para a gente detalhar tanta coisa. Então é necessário nós sabermos o que de fato é bíblico e o resto aí a gente vai, né, pelo crivo bíblico a gente já vai distinguindo aí. Mas na verdade o que vai dividir essa convivência comunitária, né, das denominações, nem sempre é o ensinamento em si. Existe o ego, né? Existe a vaidade humana, existe a soberba humana, existe outros motivos aí que necessariamente não é a doutrina, o ensinamento. Quando a gente pega a maioria da liderança evangélica no Brasil, se nós reuníssemos ela numa sala assim e perguntássemos assim: você acredita que Cristo é Deus? Possivelmente todos iam concordar. Você acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática, infalível, errante? A maioria ia concordar. Você acredita na Trindade? A maioria ia concordar. Você acredita na suficiência do sacrifício de Cristo, na expiação? A maioria ia concordar. Ou seja, se a gente pega as doutrinas essenciais, fundamentais do cristianismo, todos os líderes, via de regra, iam concordar. O que divide são coisas fúteis, é periférico, pelas coisas pelas quais Jesus não morreu. Certo, irmão? Então a gente percebe que é muita vaidade, é muita ignorância. Isso é usado o termo doutrina, mas seria a liturgia de cada um, né? Também é. A forma de entender mesmo, né? Sim, exato. Então vamos lá, a maturidade é essa, de chegar à unidade aí da fé. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo
Olha só, naquele que é a cabeça, no caso, Cristo. Verso 16 eu acho interessante, e vai trazer essa ideia de corpo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para edificação em amor. Repetindo, do qual todo, olha a expressão todo, então todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para edificação em amor. Então a igreja, como um corpo de Cristo, ele é um corpo só, ele é um todo, mas cada parte precisa fazer a sua parte para que esse corpo seja edificado, tá certo? Na cabeça que é Cristo. Então essa ideia de corpo, de unidade, de uma única igreja, uma igreja una, tá certo? Vamos continuar aqui em Colossenses capítulo 1, verso 24, ainda na ideia de corpo, a igreja como corpo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. Eu estou me sentindo Faustão aqui, né? Que fica um papelzinho assim, ó. Ah, meu Deus do céu. Faustão de Cristo. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 24, amados. Colossenses, né? Exato, Colossenses. Eu falei outra coisa? No Colossenses 1, 24, exato. Regozijo-me agora no que padeço, por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo, a igreja que é constituída então de todos os salvos, né? Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Efésios capítulo de número 21, capítulo de número 1, verso 22 ao 23, a gente volta um pouquinho, ainda na ideia de corpo, de povo e de unidade. Olha só, o verso 22 está escrito assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a cabeça é Cristo. Sendo a cabeça Cristo, a igreja deve então ser dirigida, ser guiada, andar pela orientação desta cabeça. A igreja, não sendo uma criação humana, e sim divina, a natureza divina, ninguém da igreja tem direito de dar diretriz a ela, sem as orientações da cabeça. Então não sou eu que decido como vai ser a igreja se eu sou pastor, tá certo? Ou liderança. Quem decide é Cristo. Então qual é a nossa tarefa? É procurar saber a vontade de Cristo para a sua igreja, que se manifesta localmente no caso onde nós nos reunimos. Então eu não tenho direito de falar, não, eu quero isso e aquilo da igreja. Eu preciso saber exatamente o que Cristo quer da sua igreja, né? Para que eu repasse isso. Então eu repasso, eu só faço isso, repasso, amados. Então o profeta, por exemplo, a profecia não é gerada por ele. Ele é só um canal que transmite e não tem direito nem pôr e nem tirar nada. Então ele não profetiza quando ele quer. O Espírito Santo gera a mensagem nele. O pregador não prega o que quer, deve pregar aquilo que Cristo disse para ele pregar. Nós não decidimos como deve se organizar a igreja, e temos que saber como Cristo disse para que a gente se organize, como que a gente vive, qual é a intenção de Deus para essa nova humanidade e comunidade. Então, amados, voltando ainda na ideia de corpo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, quem é que ingressa? Quem é que introduz os membros no corpo de Cristo? Tem uma pessoa que faz isso, né? Quem é que mergulha aí esse cidadão, essa cidadã do céu? Sei que você está perguntando quem é que põe a pessoa no roda mesmo. Aí é fácil, é o secretário. É a secretária, né? Aí são eles que colocam no roda mesmo lá da igreja e tal. Mas na igreja de Cristo, né? Quem é que introduz? Quem é que mergulha? Quem é que batiza? Que é o termo que vai usar 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso número 12. E professor, então, dentro daquela palavra essa, agora, a mente de Cristo está inserida na Bíblia. Sim. E nós temos que buscar o que ele ensinou para ensinar ao povo. Exato. Sem pôr e sem tirar. Exato, é o desafio, né? Beleza. É um desafio enorme.
que nós temos, amados, tá certo? Existe uma tradição que é tradição bíblica, e tem um tradicionalismo, que é um tradicionalismo que muitas vezes não faz mais sentido. Então alguém diz que a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, né? Então... É meio esquisito, mas é verdade. Então assim, existe um tradicionalismo que não faz sentido, que ela perdura por causa de uma vertente teológica e denominacional, que muitas vezes não é bíblica, né? Então a gente precisa sempre estar avaliando, sempre estar observando se como a gente vive igreja, se de fato é uma proposta bíblica ou se é apenas uma tradição denominacional que não faz sentido. Tem umas que fazem sentido, outras não fazem mais sentido. Então quando a gente estuda a missiologia, por exemplo, nós vamos perceber que os missionários, muitos deles, vieram a uma cultura, além de pregar o Evangelho, quiseram colocar a sua percepção de Evangelho na sua cultura. Não é? Por exemplo, falando de igreja, nós não temos igreja brasileira com características da cultura brasileira. Fato. Tá certo? As nossas teologias, organizações de forma litúrgica e até de vestimenta, muitas vezes, isso veio lá dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, teologicamente, é o que derrama as doutrinas aqui nas nossas igrejas. Via de regra, seja ela batista, seja ela presbiteriana, seja ela assembleia, e as demais que vão derivando dessas, né? Ao longo da história, principalmente de 100 anos para cá, a gente vê que as igrejas, hoje, as denominações, elas vão derivando. Quando a gente estudar a história da igreja, então aí eu vou detalhar para vocês todas essas principais igrejas, as suas fontes, de onde elas saíram, né? Presbiteriana, congregacional, batista, assembleia, congregação cristã, e aí a gente vai até essas atuais aí, Universal, da Graça, Brasil para Cristo. As pentecostais e as neopentecostais. Tudo isso a gente vai detalhando. Mas quando a gente percebe, na verdade, porque assim, alguém diz que a teologia, ela foi, a partir da reforma, ela saiu da Alemanha, né? Da Alemanha, então nasceu a teologia que nós temos hoje na Alemanha, mais sistematicamente, ela se propagou por toda a Europa, né? Ela apodreceu nos Estados Unidos, que é a fonte de toda a heresia, e ela é consumida no Brasil. É fonte de toda heresia. Você já pensou um camarada com uma cobra na mão falar que Jesus cada absurdo. Então assim, amados, a gente percebe que igreja brasileira mesmo, dificilmente nós temos. E aí quando a gente estuda a missiologia, a gente percebe que há uma necessidade de entender a cultura e redimir a cultura. Qual é a cultura de Deus? Qual é a música que Deus prefere? Qual é a música que Deus gosta? Será que Deus gosta do órgão? Né? Será que Deus não gosta da bateria? Será que Deus é avesso ao atabaque? Será que Deus não se agrada do samba, do berimbau? Então muitas vezes, amados, nós colocamos as nossas impressões, nossos gostos e dizemos isso aqui é que Deus gosta. Eu me lembro muito bem, há 15, 20 anos atrás aproximadamente, onde o rock estava chegando na igreja e os jovens sofreram demais, porque os pastores, os irmãos antigos diziam, não, o rock é do diabo, né? Mas o que era de Deus? Era o forró. O forró era de Deus, né? O triângulo, a sanfona não tinha problema nenhum. Então Deus é nordestino, será? Então assim, era muito mais gosto pessoal do que... Então as pessoas confundem essas coisas. E o que Deus quer da sua igreja? Então a gente precisa estar entendendo isso e também ter essa percepção de que a cultura, ela totalmente não é demonizada e nem pode ser demonizada, né? Mas a gente precisa respeitar. A igreja tem uma certa flexibilidade no sentido de convivência, porque convive com pessoas, e a Bíblia dá margem para comunidades locais entre si fazerem um acordo para que elas vivem de certa forma, desde o que não fira o princípio bíblico. Então há uma diversidade na unidade. A Bíblia pede unidade, mas existe uma diversidade na unidade, que é a beleza da criação. Essa diversidade de Deus, essa multiforme graça de Deus, mas porém com um propósito único: glorificar a Cristo, honrar a Cristo, louvar a Cristo, edificar em amor, não é? Então a gente precisa estar observando tudo isso aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, o Espírito Santo é quem batiza, é quem introduz, é quem emerge, então, todo salvo na igreja. Então é pelo Espírito que as pessoas entram na igreja. São os salvos, apenas os salvos, tá certo? Que fazem parte
da igreja. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, alguém leia, por gentileza. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 12 e 13? 13 também. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Espírito Santo é quem emerge, é quem introduz, tá certo? No corpo de Cristo. Então todos aqueles que pertencem à igreja foram batizados, certo? No Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Todos os cristãos, sem exceção nenhuma, todos foram batizados no e pelo Espírito Santo. Então eles foram imergidos, né? Batizados aí no corpo de Cristo. E aí a igreja de Corinto aqui tinha uma dificuldade, porque uns pensavam assim, mas como eu não sou olho, eu não sou do corpo, porque eu sou pé. Aí Paulo diz, mas não será por isso do corpo? Mas eu sou ouvido, não sou narina, mas não será por isso do corpo? Ora, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o outro membro? Então essa ideia que os coríntios tinham, alguns têm, que existem pessoas e funções mais importantes e menos importantes. Paulo vai dizendo, não, todos fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. E cada um tem a sua função, e cada função, ela glorifica a Deus quando exerce a sua função. Porque, infelizmente, alguns pensam que tem pessoas mais importantes no corpo e outras menos importantes. E aí Paulo vai dizer, olha, aqueles que a gente considera menos importante, justamente é o membro que a gente honra mais. Não é? No nosso corpo, ele está dizendo. Então há partes do nosso corpo que a gente cobre mais, olha só, que a gente protege mais e a gente julga elas inferiores ou até vergonhosas. E o que a gente faz? Trata melhor inclusive elas, considera elas inclusive, parece que mais dignas de honra. Então essa ideia de que tem pessoas maiores e menores na igreja, isso não é bíblico, isso é humano e mundano, tá certo? Pessoas que devem ser mais honradas do que outras no corpo de Cristo, isso não é bíblico. E aí pega um texto lá em Romanos para dar margem a essa questão de tratar uns, né? Dá honra a quem tem honra. Honra não é tratamento diferenciado. Honra é reconhecimento da função. Porque quando eu trato um diferente do outro, Tiago vai dizer, estou fazendo acepção de pessoa, é pecado. Simples assim. Então, se é um pastor, se é um líder, eu trato de uma maneira diferente do que um jovenzinho, um adolescente, um novo convertido, uma pessoa que não tem expressão na igreja, oficialmente falando, então eu estou cometendo um pecado. Não é honra bíblica, é acepção de pessoas. Então há uma mente mundana que é colocada na igreja, onde a gente fala, honrar é tratar melhor. Se eu trato um diferente do outro, estou fazendo o quê? Pecando, achando que um é mais importante do que o outro, e não é. E que tem isso, tem aos montes, né, irmão? O pregador é tratado melhor, o pastor é tratado. O Tiago vai dizer, olha, faz o seguinte, porque como que vocês vivem? Vocês vivem assim. Está lá, na liturgia da igreja, né? Sentado nos lugares mais importantes da igreja que consideram. E aí chega uma pessoa mais importante, anelzão no dedo, vestimenta assim, alinhada, sapato cromo alemão. Pouco boss. Isso, aí é varão, né? Armani. Então um negócio fino, né? Usando dedos. Aí o outro pobrezinho, presbítero coitado, veste surrada e tal, fala, ó, desce daí e sobe esse. Quem está dizendo isso? É Tiago, irmão Tiago, irmão. É Bíblia Sagrada, não sou eu não. Isso é uma prática nossa, não é? Olha só, nós estamos pecando quando a gente não entende esse corpo de Cristo e essa proposta de Cristo. Diga, amado. Eu percebi isso numa igreja que eu participei, que quando se entrava pela porta do lado, aí todo mundo quer sentar mais próximo, né? Aí eu percebi que quando chegavam as pessoas, gente, ele tirava as pessoas daquela posição ali e punha esses de tolerante e tal. Aí eu falei, rapaz, eu vou sentar do outro lado, que de lá ele não tira. Nós vamos percebendo, amados, é muito sério que a nossa proposta de convivência, ela denuncia o nosso pecado, né? E os líderes gostam disso, nós obreiros gostamos disso, de sermos tratados diferenciados. Nós gostamos de
vaga de estacionamento reservado, nós gostamos de salinha na refeição separada, nós gostamos de ser servido dentre todos os irmãos, nós gostamos desse estado. Isso é vaidade humana, Honra mas e lealdade. Isso é quase Oi? normal, Honra né? e lealdade se faz até isso cruzar. Honra e Isso lealdade. é normal, mas não é natural bíblico. É uma norma humana, mas não é uma natureza divina. Então aquilo que é norma a gente pode mudar, o que é natureza não. E a natureza é essa proposta, que possamos ser essa comunidade, amados. Essa gente igualitária, para usar o termo técnico, isonômica, né? Isonomia, direito para todos, de uma forma igual. Então isso é proposta bíblica de organização de igreja, de convivência de igreja, onde eu não sou melhor do que o outro, eu não devo ser tratado melhor do que o outro. Aí algumas pessoas, elas querem se mostrar humildes, só partindo para a prática aqui, saindo um pouquinho da teoria, né? Aí elas querem levar a mala do pregador, do pastor e tal. E eu acho interessante, amados, que assim, humildade é mostrada justamente naqueles momentos mais simples. Por exemplo, eu estou conversando com o meu filho, tem 11 anos, meu filho e tal, e aí se chega um líder, um pastor, o que eu faço? Automaticamente, via de regra, meu filho fica falando sozinho e eu vou dar atenção para o pastor, o líder, o adulto que chegou. Pô, adulto, vou nem pôr a figura do líder, né? Não é isso, via de regra, é nosso comportamento? Não é isso? O contrário a gente faz? Duvido. Estou conversando aqui com um pastorzão, chega meu filho, sou pastor, vou conversar com meu filho? Não, por quê? Aqui, relações de interesses, tá certo, amor? Porque se eu estou conversando, primeiro é educação, a primeira coisa é educação, não é? Segunda coisa, eu não estou dando importância à pessoa que estou conversando, porque eu julgo a outra mais importante, digna da minha atenção. Olha, comportamento denuncia, amados, aquilo que a gente pensa. E aí, humildade eu estar falando com uma criança, chegar um adulto, pastor, líder, qualquer um, fala só um momento, estou dando atenção aqui. Educação, dou dignidade e importância para aquela criança, porque Jesus já mostrou que a criança é o que é mais desprezado na igreja. Então, para mim, quem é humilde de fato é quando é pego nessa situação, conversando com a criança e vem um adulto. E ela dá importância para a criança, porque é uma pessoa ou não é? Ou é diferente? Ou o sangue de Cristo comprou só o adulto e a criança não? Ou só o jovenzinho, o adolescente e o membro? Não. E o outro é mais digno da minha atenção. Então aqui a gente percebe que são um jogo de interesses escusos, não são relações de amor, de respeito, de dignidade, amados. Então a gente percebe que no nosso comportamento há muita denúncia daquilo que há no nosso coração, da nossa compreensão do que é evangelho. Então o corpo é esse corpo que é todo mundo igual. Verso 27 ainda, do capítulo 12 aí, de 1 Coríntios, olha o que diz o texto. O 26 é interessante também, porque o 26 vai dizer assim, de maneira que se um membro padece, sofre, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É o que Paulo disse em Romanos 12, 15, se me falha a memória. Ele disse, olha, nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Um membro é honrado, a gente se alegra. Qualquer membro. Um membro padece, todo o corpo sofre. Toda a igreja sofre, amados. O problema de um irmão na igreja é o problema de todos os irmãos na igreja. Nós não podemos viver num sentido de individualismo, tá certo? Individualismo, nós somos um corpo, um só povo. Então se um irmão está sofrendo por alguma causa, todo o corpo padece junto com esse irmão, né? Que a gente vive hoje assim, você para mim é problema seu. E não, nós todos vivemos nesse mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, professamos a mesma fé. Nós temos que viver essa forma que a igreja lá no começo, em Atos, que a gente vai ver daqui a pouco, como que eles viviam, a forma que eles viviam mostrava a natureza que eles tinham. E aí eles eram evidenciados para os que estavam de fora, como aqueles que era a comunidade cristã. Eles pareciam tanto com Cristo que foram chamados de cristãos, os discípulos. Não é? Atos 11, 26. Pela primeira vez lá em Antioquia da Psídia, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque viviam como Cristo viveu, expressavam a natureza de Cristo. A igreja de Atos dos Apóstolos vai mostrar que eles viviam de tal forma que eles expressavam Cristo para os que estavam de fora. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas aqui então, a ideia é essa.
Tem pessoas que elas vivem ainda dentro da igreja, nesse ajuntamento de crentes, com a mentalidade individualista, achando que Deus é o seu Deus, achando que, eu falei na semana passada, bem no finalzinho da aula, talvez vocês nem... aleluia, estão preparados aí não? Olha aí, ó, esse coração bateu numa velocidade maior aí, porque está preocupante o negócio, viu? Está tranquilo, né? Ó, Jesus. É forte essa palavra. Não, é que a gente sempre aprende assim, ó, cada um do seu problema. É só É interessante, professor, que se você pegar um martelo e bater no seu dedo, Exato. todo o seu corpo sente a dor. Exato. Seus olhos escorrem lágrimas. Isso. Você Porque sente pertence dor. ao corpo É, dele. porque o seu corpo, o seu dedo faz parte, né? Isso. Então todo o corpo sente. Faz né? parte. Faz Deve parte, sentir. né? Se não sente, há um problema de enfermidade no corpo. Muito sério. Quem sabe é uma hanseníase, quem sabe é uma insensibilidade, né? De outra parte do corpo que não sentiu quando a outra foi atingida. Então, na verdade, a gente identifica uma enfermidade aqui no corpo, uma deficiência no corpo. E é o que a gente percebe em muitas comunidades de fé, onde tem irmãos sofrendo e os outros nem aí com nada. É um ajuntamento de eus, não de nós, né? E isso é vigente. Né? Sim, olha só, amados. E aí a gente percebe que, por exemplo, há uma ilustração muito interessante, não sei se eu já contei para vocês, que um ratinho, ele vivia numa fazenda e aí, uma certa noite, houve um barulho e saiu, né, da sua toca e tal, e viu lá um embrulho, e nesse embrulho, a mulher lá da casa, ela tirou uma ratoeira. O rato ficou desesperado, para um lado para o outro, correu lá no galinheiro e disse assim: Dona Galinha, tem uma ratoeira na casa, um problema para nós. A galinha disse: para nós não, para você, eu não tenho nada a ver com essa situação. Aí ele se desanimou, né? Não viu empatia, foi lá para o chiqueiro, falou para a leitoa, Dona Porca, disse: ó, há uma ratoeira na casa, o que a gente vai fazer? É um problema para nós. Porca disse: não, eu não tenho nada a ver com isso. Lá na casa, inclusive, não chega nem aqui no chiqueiro, não tem nada a ver com essa situação. Ele aí desanimado foi para a Dona Vaca, disse: Dona Vaca, uma ratoeira. Ele falou: ratoeira? Se eu pisar na ratoeira, eles matam a ratoeira, não tem efeito nenhum contra mim. E ele voltou cabisbaixo, desanimado, ficou pensando lá na madrugada e tal, não dormiu aquela madrugada, e no meio da madrugada lá, ouve-se um barulho na casa, né? Barulho, a mulher levanta da cama e vai ver o que é o barulho, tudo no escuro, vocês sabem, fazenda e tal, não tem luz elétrica, né? E tal, aquele escuro todo lá, a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra, e a cobra mordeu a dona da fazenda lá. E aquele desespero todo, e pega a mulher, vai para a cidade, né? Chega na cidade lá, no hospital, e diz: ó, não tem mais jeito, o veneno penetrou já todo o corpo aí, a rede sanguínea, sistema nervoso e tal, leva para casa e só esperar mesmo a morte, não tem o que a gente fazer. E ela com febre, aquela coisa toda, disse: ó, para amenizar a febre, faz o seguinte, dá uma canja para ela. Disse: tá bom, foi lá no galinheiro, pegou a galinha, fez uma canja. E a mulher não melhora. Disse: agora? E os parentes começaram a chegar e tal, o dono viu aquela multidão toda e disse: agora, tem que alimentar esse povo aqui, né? Tal, e a mulher piorando, todo mundo ali, pega a leitoa, aquela mais, né, tal, abençoada, gorda e tal, pegou lá e matou a leitoa, deu para todo mundo. Se agora a mulher piora e virou a noite e a mulher falece. Enterro, velório, aquela coisa toda, aquele povo em luto. Se agora esse povo, vou dispersar esse povo assim para ir para longe, né? Não tem como. Esse povo vai ficar uns 2 dias aqui. Pega a vaca lá e mata ela aqui para alimentar o povo. E o ratinho um dia disse que o problema era nosso. Vocês acham que, irmão, que o filho da irmã que está nas drogas é problema dela? É filho dela? É filho nosso. Vocês acham que o matrimônio que está em dificuldade é matrimônio deles, problema deles, só porque o meu matrimônio está bem? Não, é problema nosso. Então todo problema na igreja é nosso, deve ser nosso. Nós devemos nos compadecer daqueles que padecem. Se alegrar quando um é honrado, não há espaço para inveja, ciúme, sentimento, amados, desse naipe, não tem que ter. Nós somos um corpo, gente que se alegra com os irmãos quando são abençoados.
E quando os irmãos têm necessidade de alguma coisa, a igreja supre em qualquer sentido que seja, seja emocional, espiritual, físico, seja de ordem financeira. A igreja é essa comunidade que entende que é um corpo e que não pode jamais ver um sofrendo e não fazer nada. É essa comunidade terapêutica, onde se curam e não se ferem, né? Então a gente percebe que isso que a igreja ensina aqui. Hebreus ainda, capítulo de número 12, verso de número 23, só para entender o que é a igreja, né, irmãos? Capítulo 12, verso 23. Hebreus 12, 23, só para a gente ver aí a definição de igreja. É interessante que a Bíblia une, irmão, a Assembleia e a Universal, ó, um versículo só. A Universal e a Assembleia está junto aqui no versículo. O que diz o texto, pastor Paulo? Está aí com a espada. A Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Exato. A Universal Assembleia do povo que está escrito, o seu nome está escrito no livro da vida. Então, a igreja de Cristo é esta. Ela é universal, e esse ajuntamento universal, tá certo? Daqueles que estão escritos, os nomes escritos no livro da vida. Então, a igreja de Cristo é constituída desse povo, em todas as épocas, em todos os lugares, tá certo? Que é o corpo de Cristo. Como se entra nessa igreja? Só por uma maneira, amados. Capítulo de número 3 de João, Evangelho de João, havia um homem. Esse homem, ele era crente no sentido religioso, né? Ele era professor de teologia, ele conhecia a Bíblia como poucos, pertencia a uma igreja, sinagoga, não é certo? Só tinha um detalhe, não era salvo, né? Só não era salvo. E aí Jesus disse, não, tem que nascer de novo. Não basta você ser mestre de Israel, pertencer à igreja, conhecer Bíblia, pregar Bíblia. Isso não quer dizer exatamente nada, amados. Não garante nada. Tem que nascer de novo. Foi para o Nicodemos? É necessário, Nicodemos, nascer de novo, senão não entra no reino de Deus. Como que entra nessa igreja? Como que é introduzido nessa igreja? Só pela via do novo nascimento. Não tem outra forma. Tá certo, irmão? E tem muitas pessoas, inclusive, que elas pertencem à instituição, nasceram nesse ambiente, criança, adolescente, jovem e tal, mas não nasceram de novo. Vocês acreditam que pode haver essa possibilidade? Conhece alguém? Não fale. Só pensem. Gente que está na igreja, mas não é igreja. Gente que participa, às vezes com cargo de liderança, mas não são pessoas convertidas, regeneradas. Não manifestam a glória de Cristo, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Olha, amados, não é? Que coisa perigosa, terrível isso, né? Então só se entra na igreja por uma via, pelo novo nascimento. A igreja é militante e é vitoriosa. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. A igreja, amados, ela é, como eu disse um pouquinho antes, ela é purificada pelo sangue de Jesus. Ela é lavada pela água pura, tá certo? Que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, que vai dizer lá, na metáfora da noiva, né, e do noivo, de Cristo e a igreja, que Cristo mesmo redimiu essa igreja, comprou essa igreja, se ofereceu em sacrifício por essa igreja para comprar uma igreja e preservar para si uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, mas irrepreensível. Olha que coisa interessante. E essa igreja, ela é purificada com a lavagem da palavra, que é o que está escrito em João 17:17. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, um ajuntamento de pessoas se dizem igreja de Cristo, e a palavra não é exposta, a palavra não é pregada como deve ser, como nós estudamos inclusive em hermenêutica e homilética, né? A palavra não é ministrada, aquela igreja, aquela comunidade não é purificada, porque a purificação vem pela palavra de Deus, pela ministração da palavra de Deus.
É por isso que é importante, amados, nesse ajuntamento que tem uma prioridade. É a ministração da palavra, é o ensino bíblico, né? Infelizmente, a gente percebe que a palavra, no momento, é um detalhe, é um pretexto fazer um monte de coisa. E só tem uma liturgia que a gente percebe que há um valor muito grande. Não é que eu sou contra a música, pelo contrário, amados, que isso? Deus habita no meio dos louvores, a música é uma coisa linda, a expressão do nosso louvor e gratidão a Deus e etc. Mas eu acredito que é dosado de uma maneira muito injusta, muito imprópria e inadequada. São os cultos Martim da Vila, canta minha gente, não é? E aí você vê a exposição da palavra, é pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quando é exposto a palavra. Então a palavra deve ser prioridade na igreja. A igreja deve se reunir para três coisas. Primeiro, buscar Deus em oração. Segundo, amados, repartir os dons espirituais, a edificação mútua, onde todos os crentes devem ser usados pelo Espírito Santo como canais, vasos para edificação mútua e não esperar nenhuma figura, o dirigente, o pastor, a banda, a música e tal. A gente já falou isso, né? Eu vou retomar aqui. E a terceira coisa, para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Não é entretenimento, não é stand-up, gospel, né? Diga, Varão, queria dizer alguma coisa. Jesus falou, no capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Exato. E precisa continuar sendo limpo, né? Não é uma limpeza única. Mesmo porque, amados, a gente anda com esses pés aqui, o resto já está tudo limpo, mas os pés não estão. Os pés precisam ser limpos. A gente ainda anda nesse mundo, a gente ainda tem contato com esse mundo. Então a mente está sadia, mas o resto que tem contato, né? Não estou falando de contato físico, não é isso, tem nada a ver, é figurado aqui. Então a gente precisa ser continuamente limpo pela palavra de Cristo, para que a gente dê fruto. Fruto não são as realizações, fruto é a natureza, é o resultado da nossa natureza, como eu já disse em outra ocasião aqui. Então a gente percebe que é necessário nós nos reunirmos para orarmos a Deus, para estar repartindo os dons, e é isso que eu quero ler com vocês aqui. A Bíblia dá diretriz da liturgia, né? Capítulo 14 de 1 Coríntios. A Bíblia dá a orientação para a liturgia. Eu acho muito interessante. Todo o capítulo 14, eu não vou ler agora, mas é tarefa de casa para que vocês leiam todo o capítulo 14. Tá bom? Leiam, façam isso. Leiam o capítulo 14 de 1 Coríntios, todo ele. Porque o capítulo 14 são as orientações de Paulo, como se deve se portar numa liturgia cristã. Como se deve adorar a Deus numa vida comunitária, nesse ajuntamento de pessoas, no que tange a geografia. Mas o verso 26, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então isso aqui é a proposta de Paulo, o apóstolo Paulo, para o ajuntamento cristão, que haja um repartir de dons, que haja um repartir de habilidades, para que nessa generosidade comunitária Deus seja glorificado. Eu não vou para a igreja para adorar a Deus diretamente. Eu vou na igreja para me encontrar com os meus irmãos. Porque o que eu entendo de comunidade cristã, de corpo de Cristo, de igreja, é um encontro de pessoas que foram reconciliadas com Deus e umas consigo, e umas com as outras, melhor dizendo. Elas foram reconciliadas e ali eu vou então para repartir meu dom para edificar o outro e vice-versa. E ali nós adoramos a Deus pelo fato de nós nos reencontrarmos. Então, na verdade, o que é o ajuntamento cristão? É um reencontro de um povo que pertence a uma família e que foi alcançado, né, pelo Evangelho. E eu não vou adorar a Deus, eu vou me reencontrar com os meus irmãos. Nesse reencontro é manifesto a glorificação a Deus pelo cuidado mútuo, pela edificação mútua. Então, quando eu abençoo um irmão meu, eu estou adorando a Deus. E só pela via do humano eu adoro a Deus. Né? Vou interceder por ele, vou oferecer o dom que Deus me deu, que é de ministração, de aconselhamento, de pregação, de ensino. E aí o outro irmão tem algum dom que ele vai repartir comigo.
Então olha só que coisa linda, a mutualidade, a generosidade aqui expressa nesse cuidado mútuo, onde inclusive o pastor é cuidado pelos membros, né? Os líderes também são cuidados pelos liderados e vice-versa. É um serviço mútuo, é uma entrega mútua, é um sacrifício mútuo. É uma igreja que não se entende por individualismo, não tem como. Mas uma igreja que se entende por um corpo, por uma coletividade, por uma comunhão, por uma família, por gente que se cuida, se trata, se preocupa umas com as outras, e quando uma não está, de fato faz a falta, né? É percebido que aquele irmão, ele não está ali. É percebido não porque quer um controle sobre a vida dele, de frequências de culto. É percebido porque faz falta, porque me importo. Isso eu acho muito interessante quando os cristãos vivem dessa forma. Porque de fato o irmão não está, não é um controle sobre a vida dele. Não é monitorar a sua vida, é mentorear a sua vida. É diferente. E tem gente que quer monitorar a vida das outras pessoas. Não é? Porque não veio, mas não é preocupação. Porque não veio. O querer controlar a vida do outro. Achar que o outro é posse dele, ele tem direito da vida do outro. Pelo contrário, amados. Então a igreja, é isso que eu entendo que a Bíblia ensina, que é essa comunidade onde a gente se preocupa uns com os outros. E aí a gente vai para Atos, capítulo 2, né? Como viviam então esses que pertenciam à igreja. Atos 2, 42 até o 47. Atos, capítulo de número 2, verso 42 ao 47. É lindo a proposta de Jesus, né, irmão, para esse povo? Você não acha? Eu acho a igreja assim uma proposta que só Deus poderia pensar. É, só Deus. Só Deus. É uma igreja linda. Claro, perfeita. Por você me deixar o endereço? Deve estar. Está no coração de todos aqueles que tiveram encontro com Cristo. Essa que é a questão. Onde nós nos encontramos com Deus, amados? Quando nós nos encontramos com o outro que se encontra com Deus, que se encontra com o outro, que se encontra com Deus, que se encontra com o outro. Né? Essa que é a beleza. Não existe um point. Não existe uma geografia onde é Jerusalém ou Samaria. Em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que a preocupação sempre foi essa. Qual é a igreja verdadeira? Porque Jesus, os nossos pais, eles dizem que é aqui no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é? Nenhum lugar, minha filha, e nem no outro. Nem Assembleia, nem Batista, nem Congregação, nem Tempo de Paz, nem Bet Rafá, nem sei lá o que. Não é em lugar nenhum, amado. E é em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde estão pessoas, a proposta dessas pessoas estão em Cristo, para a glória de Cristo. Então porque na verdade, meu Antônio, é assim, eu falo que tem irmão que ele acha que de fato vai encontrar uma igreja que não vai ter problema. Isso é impossível, é impossível. Eu acho que a diferença da igreja lá do Atos dos Apóstolos de nós hoje só tem uma. Não é que eles não tinham problemas, tem esse romantismo, né? Ou a igreja primitiva, a igreja perfeita. Não, amados, não era. Tem gente que quer pôr igreja evangélica primitiva. Não vai dar certo. Então, amados, eles tinham os mesmos problemas do que nós quando a gente pegava os apóstolos, gente que mentia, gente que queria de fato ser lá o primeiro, tinha problemas teológicos, doutrinários, né? Então, assim, qual que é a diferença, já que eles tinham os mesmos problemas do que nós? A diferença é que talvez nós não temos as virtudes que eles tinham. Aqui que está o X da questão. Havia virtudes lá que parece que nós estamos deixando. Porque não é o problema, é como nós resolvemos o problema. São as virtudes que nós temos como igreja de Deus que vai sanar esses problemas, que vai amenizar, mitigar esses problemas. Não é? É igual casamento, existe casamento e casamento. O casamento maduro não é que não tem problema, discussão, é que se resolve de uma maneira mais adequada aquilo. Enquanto o imaturo não se resolve, irmãos. Quer se colocar panos quentes, colocar sujeira por baixo da... acha que o tempo vai resolver e aí acaba de fato se separando. Então o que é o relacionamento maduro? Tenta se resolver os problemas, isso é maturidade. A igreja madura, a igreja de Cristo, não é que ela não tem problemas, porque é constituída de pessoas, ao mesmo tempo que é divina, é constituída de gente humana. E gente humana é imperfeita. Aí eu digo, quer procurar uma igreja perfeita? Se achar, faz o seguinte, corre, mas corre para longe dela. Corre, vai, vaza, vai para onde? Se entrar naquela igreja, você vai estragá-la.
certo, irmão? Achou a igreja perfeita? Corre! Não entra nela, você vai estragar ela. Nós somos, amados, assim, mas a diferença é essa, é a maturidade que se enxerga, é o desejo de resolver aquilo, né? De sanar aquilo, de parar o fomento, de parar o fermento, de parar o crescimento da maldade. A igreja é essa comunidade de luz, de gente que expressa a luz, que dissipa as trevas, irmãos. Que há problema, mas nós resolvemos em amor. Nós discipulamos quando um cai, intercedemos quando um está fraco, quando um peca, a igreja abraça, acolhe, cuida, né? Levanta, reencaminha essa pessoa, discipula essa pessoa. Quando nós vamos falar da disciplina na igreja, e disciplina não é punição nem castigo, nem privação de exercício de cargo nenhum. Disciplina é levá-lo novamente ao discipulado. Essa é a palavra no sentido mais estreito que tem bíblico, tá certo? Mas voltando aqui em Atos capítulo 2, verso 42, a igreja é linda de Cristo, a gente complica. Verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que coisa linda! Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Percebam as expressões: todos os que criam estavam juntos. A gente já leu a palavra comunhão, né? Agora todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso de número 44. Tinham tudo em comum, estavam juntos. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, outra palavra aqui interessante, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, coisa singela, simples mesmo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, ou os que iam se salvando, ou sendo salvos. Deus introduzindo, é Deus que ia salvando, introduzindo nessa igreja. E essa igreja vivia de tal forma que as pessoas olhavam e se maravilhavam. Como que pode um povo, num mundo de egoísmo, num mundo de individualismo, num mundo de cada um por si, como que pode esse povo ser tão unido assim? Como que pode essas pessoas, elas se desejarem tanto, se amarem tanto, se cuidarem tanto? Como que pode se doarem tanto, servir tanto? Lembra de um dos aspectos da igreja? É diacônica, ela serve. É coinônica, tem a comunhão, amados. Então isso que caracteriza a igreja de Cristo. Nisso nós somos conhecidos, ou deveríamos ser conhecidos, né? João capítulo número 13, verso número 35. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Olha o crivo, olha a marca que Deus dá, para que as pessoas vejam que nós de fato somos igreja de Deus. Não é ortodoxia, não é porque nós não temos imagem, não é porque são realizados milagres no nosso meio, não são essas coisas que vão evidenciar a originalidade, a genuinidade de um povo de Deus. O que vai caracterizar, o que vai dar o selo de Deus, o selo do método de Deus, lá sobre a vida dos servos de Deus, é o amor, irmãos. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim como nós somos um, Jesus orou, assim como eu e o Pai somos um, eu rogo, Pai, para que eles também sejam um em nós. A Trindade deve ser manifesto na convivência da igreja da mesma forma, que haja o quê? Quando olhar para uma igreja, ver um só corpo. Quando a gente olha para Deus, o que a gente vê? Um só Deus, embora haja três pessoas. Triunidade. A triunidade. Existem três pessoas distintas. O Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é um. Não são um Deus que se manifesta em três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. Cada um é um indivíduo, coiguais, coeternos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é Deus? É a triunidade. Quem é Deus? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Elohim. É o Deus no plural. Mas essa pluralidade é uma harmonia tão absurda
que quando olha-se para um, enxerga o outro. Não se vê sombra de um no outro. Mas são três. É a pericorese, é a dança divina, é a ciranda, onde cada um em algum momento está no centro. Porque eles estão se manifestando na história humana com o único propósito de resgatar essa humanidade, para que eles sejam um. E é interessante, amados, que o Pai envia o Filho, que envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo leva as pessoas a reconhecer o Filho, que por sua vez glorifica o Pai. Ó, É muito poderoso. é muito lindo, é absurdo. Que Deus é esse, irmão? É mistério. A única coisa que sabemos de Deus, de fato, é que Ele é amor. O resto tudo é um mistério absurdo. É uma incógnita. Na teologia a gente tem essa expressão, a incognicidade de Deus. Deus é uma incógnita. Deus é uma interrogação. Deus é um mistério, não é nem um enigma para ser decifrado. É um mistério que é impossível de ser compreendido na sua totalidade. E Ele diz: eu sou a Trindade, eu sou uma família, Pai, Filho e Mãe. Tá certo? Essa conversa do Senhor me lembra aquele hino. Se isto não for É, irmão. E um se sacrifica pelo outro, amados. É muito forte. O Pai se sacrificou, enviando o seu Filho. O Filho, por sua vez, se sacrificou por uma igreja, enviou o Espírito. E um serve ao outro, e um glorifica ao outro. Jesus, ele realizava milagres, prodígio, coisa assim espantosa. Pouquíssimas vezes as pessoas adoravam Jesus. Percebam nos textos bíblicos, adoravam a Deus o Pai, e Jesus era que fazia. Parece que os pregadores não estão conseguindo fazer isso, né? Porque quando eles fazem alguma coisa, manifestam alguma cura, algum dom, alguma maravilha, eles são um destaque, eles não conseguem levar as pessoas a Deus, e sim trazer a si. Sejam teólogos, sejam pastores, seja uma denominação, não conseguem levar as pessoas a Deus. Elas são destaque. Mas Jesus sempre levava as pessoas a glorificar a Deus. Ele disse: eu não busco a minha própria glória. Jesus disse isso. Eu não busco a minha própria glória. Eu vim fazer a vontade do Pai. Essa é uma característica de Yeshua HaMashiach. Então. Porque o outro vai querer fazer isso durante 3 anos e 6 meses, mas depois ele vai querer ser adorado. A paz, né? A paz só, lógico, pelo príncipe da paz. Mas a questão é, bom, se a natureza, a igreja tem natureza em Deus, então a gente precisa entender a natureza de Deus e manifestar essa natureza de Deus, que é a Trindade, né? Que se caracteriza pelo serviço mútuo, pela comunhão perfeita, tá certo, irmão? E pelo sacrifício. Então é assim que a igreja deve viver, porque tem uma natureza e só deve reproduzir aquilo que é natural dela, que é isso. Então tudo que a gente reproduz que não é isso que nós falamos, não é natureza da igreja, não pertence, não é característica de um salvo, de quem foi alcançado pelo Evangelho. Mas aí é necessário que haja, é lógico que a gente entende, amados, que a gente não aceita Cristo e vai já ser esse cristão maduro. Aí que a gente entende que a gente deve dar ênfase ao discipulado. Lembra das características da igreja que deve trabalhar com família, com missões, com ensino bíblico? O ensino bíblico aqui diz respeito ao discipulado, à instrução, à maturidade das pessoas, que nós lemos em Efésios capítulo de número 4, que esses que foram dados por Jesus à igreja, que são os dons que Deus deu à igreja, que é constituída aqui de 5 pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a finalidade é para que os santos se aperfeiçoem e cheguem a crescer em Cristo e se tornem maduros, como Cristo era, a medida e a estatura de Cristo. Então é necessário dar ênfase ao discipulado, ao ensino, à instrução. Que é um remédio, mas para a igreja brasileira? Nem sei, solução eu acho que não tem, né? Não tem solução. Porque senão eu estou idolatrando aqui até alguma coisa. Eu acho que nem tem solução. Mas que a gente vai reparar um monte de erro, que a gente vai corrigir um monte de coisa, vai. Como? Pela instrução bíblica, ensino bíblico. Não tem outra forma. Nem é caso de oração, amados. O que a igreja precisa hoje nem é oração. E eu não estou dizendo que não precisa de oração. Eu estou dizendo que hoje a ferramenta a ser usada para amenizar toda essa desgraça que está nessa instituição visível, que tenta manifestar o corpo invisível, é a instrução, corrigir os erros doutrinários, os erros de comportamento, de compreensão, ensino bíblico, sistemático, proposital, bíblico inclusive também,
Ensino bíblico, bíblico. Ensino bíblico que não é bíblico, não sei como é, mas tem esse negócio, esse fenômeno. Então, amados, a gente precisa entender o que é a igreja, a natureza da igreja, as ferramentas que Deus nos deu. Aula que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a missão da igreja. Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Eu quero que o senhor me tire uma dúvida. Se puder. Eu tenho dificuldade em pronunciar a palavra Trindade, e muito o senhor fala dela assim com propriedade. Trindade? Porque por causa da Septuaginta. Então, trazem isso lá da Igreja Católica, aquela coisa da Septuaginta, o senhor sabe o que eu estou falando. Sim. E eu gosto mais de falar triunidade. Sim, é o correto. Por causa da Trindade, que foi, todo mundo liga, atribui à Igreja Católica, que falou tal, e é o que eu falei da Septuaginta. Na verdade, amado. Então eu uso mais triunidade. Sim. Na verdade, assim, a triunidade seria mais adequado o termo, mas ela é oriunda do ano 325, onde Tertuliano, o concílio lá para defender a divindade de Cristo, cunhou essa palavra. Não é nem de origem católica. Não é de origem católica. Segundo o que eu estudei. Não é de origem católica. Foi Tertuliano, né, um dos pais da igreja. É porque se confunde a história do catolicismo com a história da igreja, que elas se misturam na verdade, porque a igreja católica, a gente entende como católica, mas nesse meio havia os servos de Deus. É que houve essa igreja institucionalizada a partir de Constantino no ano 313. Mas a ideia de trindade ela é bíblica, né? Trindade não é totalmente errado, triunidade seria mais adequado. Então, mas assim, não é que se eu falar trindade está errado, não está. Né? Mas triunidade, fica melhor, expressa melhor. Tri, né? Hífen, unidade. Aí fica melhor ainda. Obrigado, professor. Tudo bem, amados? Tem alguma questão? Tudo certo? Nada resolvido? Amados, então eu quero encerrar